Olá, tudo bem? Na mensagem de hoje trouxemos um ensinamento poderoso do Salmo 23. Esse lindo salmo bíblico escrito por Davi é um dos trechos mais conhecidos e citados da Bíblia. As suas palavras inspiradoras expressam a confiança daquele que depende totalmente de Deus. Salmo 23, comentário versículo a versículo. Versículo 1, Senhor, o pastor cuidadoso. Salmo 23 versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor, a Deus é atribuído todo o bem. Ele é a fonte da provisão e segurança do rebanho. Sem Deus ou longe dele toda a ovelha passará por aflições, desamparada. Pela graça de Deus, todos somos convidados a ter Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, como Rei e Guia Supremo. Meu pastor, isso revela uma proximidade real entre o Senhor e as suas ovelhas. Apesar da grandeza do pastor de Israel, ele é o Deus pessoal que se dá a conhecer e se relaciona com os pequenos e simples de coração. Mesmo um simples pastor de ovelhas, ou um grande líder pode ser pastoreado pelo bom pastor. Deus também pode ser o seu pastor e lhe conduzirá por todo o seu caminho com amor. Nada me faltará. A confiança plena na provisão constante de Deus deve estar presente no coração do seu povo. Ele supre as necessidades do seu povo. Deus é o provedor e sustentador da nossa vida, por isso, creia que não faltará abundância espiritual, pão, paz, proteção e coragem para seguir firme em seu caminho. Versículo 2, Senhor, provedor de paz e sustento. Imagem de rebanho de ovelhas num campo verde, ao fundo um rio em verdes pastos. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Pastagens verdes são fonte de alimento nutritivo e saboroso para os rebanhos. Davi, enquanto jovem pastor, certamente já havia conduzido suas ovelhas por pastos verdejantes e a águas tranquilas nas proximidades de Belém. Da mesma forma, ele atribuiu a Deus a felicidade da satisfação e da paz que experimentava na sua vida. Repouso e descanso, provém de Deus o sustento necessário e a calma que nosso coração anseia. Ele dá descanso à mente angustiada e ao corpo exausto, e traz-nos conforto. Deus é especialista em transformar cenários desérticos em lindos campos verdes. Ele pode acalmar tempestades e mares agitados, tornando-os em águas de descanso. Confie que o Senhor é misericordioso e sustenta as necessidades básicas do seu povo. Com graça, Cristo satisfaz a todos que creem no seu amor. Versículo 3. O Senhor guia por caminhos retos. Paisagem de fundo natureza, pôr do sol, rio, versículo Salmo 23 versículo 3. Através do Salmo 23 e de toda a Bíblia você se lembre sempre que Deus está presente, mesmo diante de perigos e problemas. Creia, pois, a presença de Deus é suficiente para sustentar você. Deus revigora a alma aflita e o coração atribulado. Ele dá alívio ao espírito quebrantado, daqueles que seguem a sua voz de comando. A orientação bondosa de Deus nos conduz numa vida pacífica e justa, através de caminhos retos. Ele ensina o caminho aos pecadores. Jesus Cristo é o caminho perfeito, ele orienta-nos na direção correta diante de Deus. Versículo 4. O pastor, Deus presente. Imagem sombra, silhueta de ovelhas no pôr do sol, Salmo 23 versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, o povo de Deus pode passar por calamidades, terríveis perigos e sombras de morte. Essa escuridão pode ter causas naturais, sofrimentos, doenças e a própria morte, ou malignas, perseguição, destruição e sofrimentos causados por Satanás e homens maus, seus instrumentos. Tanto num como noutro caso o rebanho de Cristo não precisa temer, mas perseverar com fé até o fim. Um vale sombrio pode ser comparado a inúmeras situações difíceis da vida. Nesses momentos terríveis, o homem se lembra da sua mortalidade e vulnerabilidade. O vale da morte interrompe e encerra todas as perspectivas humanas e sonhos pessoais. Daí, a maior causa do medo e ansiedade das pessoas quando se aproximam da morte é a apreensão do julgamento que virá a seguir. Mas para os que seguem a Cristo, não há condenação. Não precisam de ter medo, pois Jesus concede graça e perdão, ele cancelou a dívida dos que creem nele. Não temerei mal algum,
Pois tu estás comigo, a presença de Deus traz segurança e proteção, ainda que enfrentemos perigos que assombram de morte. A segurança no Senhor é a confiança plena de que Ele protege de todo o mal. Davi amava aqueles pequenos animais indefesos e enfrentou perigos para protegê-los da morte. Quanto mais Deus ama o seu povo. Jesus venceu o pecado e a morte para nos dar vida e segurança. Ele livra aos fiéis de todos os terrores da escuridão da vida. A tua vara e o teu cajado me protegem. A vara e o cajado do pastor eram instrumentos usados para proteger, contar, guiar e resgatar ovelhas. A vara é símbolo do poder de defesa do pastor. Com ela, defendia e ameaçava predadores ou ladrões, afastando os adversários malignos das suas ovelhas. O cajado tem uma das pontas arqueadas na forma de um gancho. Servia para contar as ovelhas, fisgar quando caíam num buraco, e também para corrigir quando eram desobedientes. Com o cajado, o pastor as impedia de vagar longe do rebanho ou de se aventurar por caminhos perigosos. Versículo 5. O pastor prepara bênçãos. Imagens de pratos com refeições, fundo escuro e versículo, Salmo 23 versículo 5. Preparas um banquete para mim. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Versículo 5. Preparas-me uma mesa à vista dos meus inimigos, a providência divina, a ação de Deus ao conduzir todos os acontecimentos, considera a preparação daquilo que os crentes necessitam. O Senhor prepara bênçãos abundantes para aqueles que o amam. A ação maliciosa dos inimigos é incapaz de impedir as bênçãos e a celebração do povo de Deus. Os cristãos não estão isentos de adversidades e problemas. Os nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo, estão sempre buscando oportunidades para derrotar o povo de Deus. Mas Deus prepara a mesa adequada para as suas necessidades. Ele dá o nosso pão de cada dia, suprindo o que é preciso para vencer os adversários. Unges a minha cabeça com óleo. A unção era um costume social bastante praticada naqueles tempos em Israel. Ungir significa untar, derramar ou esfregar óleo. Estava bastante associada a momentos de alegria e celebração, mas também possuía significados mais profundos. A unção com óleo, perfume, unguento, era feita em diferentes contextos. Mas num sentido figurado, a unção feita por Deus confirma a presença do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo, selando a todo que crê em Deus. Tal como Jesus era ungido de Deus, por meio dele recebemos a presença do Senhor conosco. Ele honra e unge com seu Espírito, dando alegria transbordante, capacitação, honra e plenitude espiritual. O meu cálice transborda. A taça cheia está relacionada à vida abundante que Deus proporciona em Cristo Jesus. Amamos e servimos a um Deus infinito. Nele temos todas as coisas, pela fé. O seu amor preenche a nossa vida com graça e misericórdia. Já não vivemos sedentos e solitários, o nosso cálice transborda, porque o pastor nos preenche. Versículo 6. O pastor, bondoso e misericordioso. Paisagem com ovelha na estrada, Salmo 23 versículo 6. Bondade e misericórdia sempre me seguirão. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia me seguirão, somente Deus é bom e dele provém todo o bem e bondade existentes. A misericórdia do Senhor é a manifestação do seu amor e bondade, em nosso favor. Deus poupa-nos, não retribuindo tudo o que merecíamos. Ele é bom e perdoador. Ele não só está presente, como também nos segue amorosamente. Assim como os olhos atentos de uma mãe seguem os passos do seu filhinho, assim como a nuvem de glória seguia o povo no deserto, assim também a bondade e misericórdia de Deus seguem o seu povo. Certamente, confiança da bondade, fidelidade e amor de Deus ao conceder benefícios, felicidade e proteção. A fé do salmista em que será perseguido pela bondade e misericórdia de Deus durante toda a sua vida. Davi reconhece o favor de Deus no presente e no futuro que virá adiante. Habitarei na casa do Senhor. A casa de Deus é o lugar da sua presença. Fazer da casa de Deus nossa morada é desejar estar junto de Deus onde Ele está. A casa de Deus é lugar de adoração, conhecimento e comunhão com Ele. Não está limitado a um espaço específico hoje. No passado era um lugar físico, até que Cristo veio e habitou no nosso meio, e permanece através do Espírito Santo. Ele prometeu preparar um lugar e nos levar para estar com Ele para todo sempre.
Que através do Salmo 23 e de toda a Bíblia você se lembre sempre que Deus está presente, mesmo diante de perigos e problemas. Creia, pois, a presença de Deus é suficiente para sustentar você. Muito obrigado por esse tempo de qualidade. Nos segue no canal, dá um like e compartilha. Ajude essa mensagem a gerar a mais pessoas.